Você já imaginou criar seu próprio aplicativo inteligente sem escrever uma única linha de código? Mesmo sem experiência em programação, você pode transformar uma ideia em um aplicativo funcional e surpreendente. E neste vídeo vocês vão aprender como criar um aplicativo do zero, funcional e sem complicação. Para criar o nosso aplicativo, nós vamos estar utilizando a inteligência artificial Gemini. E para a gente preparar aqui os prompts, a gente vai estar utilizando o ChatGPT. E mesmo que vocês não tenham conhecimento avançado em programação, ou o seu conhecimento seja simples, ou seja o seu primeiro contato com programação, não tem problema. Eu vou explicar de uma maneira bem simples que vai dar para todo mundo entender. Eu vou mostrar a vocês aqui o resultado do aplicativo que eu criei. Nós temos aqui todo o código gerado. Vocês já podem estar visualizando aqui junto comigo todo o código que foi gerado pelo aplicativo. Para gerar este aplicativo aqui, o modo gráfico dele aqui, a gente tem a opção de pré-visualização. E o nome do aplicativo é Previsão do Gás, ou seja, nunca mais seja pego de surpresa. E eu salvei HTML para a gente utilizar aí no nosso dia a dia. Ele armazena todos os dados aqui. Nós temos aqui registrar o consumo, temos a data da compra, data que o gás acabou. Aqui você vai registrar, você tem como limpar o campo, resumo e previsão. O gás durou 69 dias. Ele vai mostrar aqui a próxima previsão de término, ou seja, quando o gás vai acabar. Abaixo ele mostra, atenção, o gás está previsto para acabar em 1º de 6 de 2025, falta um dia. Abaixo ele informa que o histórico de consumo, compra, quando que acabou, a duração, e você tem como remover, editar. Temos aqui a representação gráfica que eu pedi para que ele criasse também uma representação gráfica em modo pizza e barra. Se a gente acrescentar aqui mais um consumo, por exemplo, mais uma compra, por exemplo, vou adicionar aqui data da compra. Clicamos aqui e vamos fazer uma simulação que eu comprei lá para março, dia 25 de março, e ele acabou agora dia 31 de maio. Então vou registrar consumo. Pronto. Sucesso. Registro salvo com sucesso. Então olha só como que isso é incrível. Tudo feito através de IA. Olha que legal, ele mostra aqui, ó, a média de duração 68 dias, o término a 6/8/2025, ou seja, lá para o mês 8 eu já tenho que ficar ligado que eu tenho que comprar um novo botijão de gás. Isso aqui é apenas um exemplo, eu fiz aqui para gás, mas vocês podem estar utilizando aí no seu dia a dia. Por exemplo, isso aqui é muito útil para quem tem restaurante, para quem tem lanchonete, ou para o seu dia a dia aí na sua residência. Precisa ter o controle aí do gás. Quem nunca ficou sem gás no domingo? Quem nunca ficou sem gás depois das 8 horas da noite, quando tudo estava fechado? Então essa é uma maneira para você nunca mais ser pego de surpresa aí. Aqui ele vai fazer o registro do consumo, como eu disse, vocês têm como editar, você tem como apagar, entendeu? Aqui gráfico de duração, você tem como deixar em barra, pizza, tá vendo? E ele vai armazenar aqui o histórico de vários meses. Se eu apagar aqui, ó, vou apagar. Eu estou mostrando o resultado para que vocês vejam que apesar de um resultado incrível, vocês vão conseguir fazer isso com muita facilidade. Sucesso, ó, registro deletado com sucesso. Aí ele vai mostrar aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Na medida que for preenchendo, ele vai armazenando e vai fazendo uma representação gráfica aqui. Dado que o gás acabou, né? Então vamos colocar aqui na prática para que vocês entendam como que eu fiz tudo isso aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, deixa eu minimizar aqui, foi criar aqui um prompt básico. Tive uma ideia, é o que vocês devem fazer. Vocês vão pegar uma ideia aí, pode ser uma ideia igual a essa daqui, se vocês quiserem fazer igualzinho, vocês podem fazer. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês e criar um aplicativo para o seu dia a dia. Eu criei aqui um prompt
bem simples, tá bom? Esse foi aqui que eu criei para ter só uma base da minha ideia. E abaixo eu pedi para o ChatGPT, com base nessa minha ideia, ele me ajudasse a criar um prompt para ser criado um aplicativo em HTML mais JavaScript. E olha só como é que ficou legal. Eu pedi assim, ó, eu vou falar aqui bem resumido, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Crie um aplicativo em HTML mais JS, JavaScript, com os seguintes campos e funções. Esse aplicativo vai se chamar Gás está acabando. Fiz uma alteração aqui. Esse aplicativo vai se chamar Previsão do gás. A função do aplicativo é informar 5 dias antes do gás acabar, informar que já está perto de comprar. Aí eu pedi, ó, seguintes campos: data da compra do gás, data gás acabou. E eu peço aqui, ó, peço para que ele crie um histórico dos dias que durou o gás nos últimos 12 meses. E com base nesses dados, eu quero que ele armazene para fins de consultas. Servir de base de quando vai ser a próxima compra do gás. Ou seja, algo bem simples, né? Mas quando eu pedi para o ChatGPT melhorar esse prompt, ele fez isso tudo aqui, ó. Deu esse resultado aqui. Como que a gente faz? A gente pega esse prompt aqui, foi assim que eu fiz, e pedi para o ChatGPT, deixa eu abrir aqui, ChatGPT, deixa eu ver aqui, app para aviso de gás. Vou pegar aqui a forma bem resumida, o que eu fiz. Melhora esse prompt para a criação de um aplicativo. Cria um aplicativo HTML mais JS com os seguintes campos, tudo aquilo que eu li lá para vocês, e ficou dessa forma aqui. Aí ele foi me auxiliando até chegar a esse resultado aqui. O resultado foi esse aqui. Desenvolva um aplicativo web simples utilizando HTML mais JavaScript, sem backend próprio, chamado previsão do gás, com armazenamento de dados na nuvem usando o Firebase, Firestore. Então, ele foi incrementando tudinho aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, depois eu vou explicar melhor o que cada código foi fazendo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vamos começar aqui então criando o nosso aplicativo. Vamos colocar na prática para que vocês entendam melhor aqui. Vamos acessar aqui o Gemini e primeiro vamos clicar aqui, ó, expandir menu, novo chat. Eu criei tudo no chat gratuito. E se você começar criando aqui no Pro, ele vai atingir um limite. Aí você não vai conseguir seguir o seu projeto. Então, se você quiser criar tudo gratuitamente, principalmente para você que está começando, não quer gastar dinheiro, faz igual eu fiz aqui, ó. Usa o Gemini 2.5 Flash, gratuito. Então a gente pode criar aqui mesmo. Aí eu vou pegar a ideia que o ChatGPT me deu aqui, com base no que eu pedi para que ele gerasse, todo esse prompt aqui. Mas lá para o final do vídeo eu vou explicar para quem tiver interesse em saber como tudo isso aqui funcionou com mais clareza, com mais detalhe. Fique até o final do vídeo que eu vou esclarecer melhor como que eu fiz tudo isso aqui. Então vou copiar aqui. Vamos vir aqui no campo aqui, peça ao Gemini. Vamos colar o script. Vamos marcar Canvas. Ele vai criar documentos e apps. E vão dar o enviar. Ele vai começar aqui, você pode até expandir o que ele está fazendo aqui. Ele começa aqui, ó, gerando o código, né? HTML mais JavaScript. É impressionante, ele vai criando tudo isso aqui automaticamente. Ao lado esquerdo aqui, ele está lendo o prompt. E ao lado direito ele está criando tudo que a gente solicitou aqui. Tudo que foi solicitado. Daqui a pouco ele vai mostrar aqui a opção, vai liberar a opção para a gente ter uma pré-visualização. Já já ele vai terminar.
e pronto. E a gente consegue visualizar aqui, ó, a pré-visualização, como ficou o resultado. E se você quiser, por exemplo, compartilhar do jeito que está aqui, é só você clicar aqui, ó, compartilhar, copiar, abre o navegador e cola aqui, ó, para vocês testarem. Dá um Enter para vocês verem o resultado. Continuar. Então ficou dessa forma aqui. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a vocês como que faz para a gente salvar, igual eu fiz aqui, ó, em HTML. Vendo aqui? Esse aqui ficou bem mais bonito, né? Ele não consegue gerar aqui uma precisão exata, mas a funcionalidade, sim, ele vai manter aqui as funções. Mas o layout, você pode pedir para que ele coloque aí, por exemplo, uma cor de fundo diferente. Vindo aqui no meu prompt, eu defini isso aqui, ó, aqui abaixo. Cor de fundo, interface lilás e azul. Você pode pedir para ele colocar de acordo com a preferência de vocês. Onde você quer que os campos fiquem. Aqui eu pedi para criar um gráfico com interação para escolher gráfico de barra ou pizza, que mostra a duração de cada botijão de gás ao longo do tempo. Então você pode, através do seu script, através do seu prompt, ir ajustando, melhorando. Entendeu? Você vindo aqui, modificar a cor de fundo. Vamos pedir aqui para ele trocar a cor de fundo aqui. Troque a cor de fundo para azul e verde. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai modificar aqui. Vai acrescentar aqui mais código HTML mais JavaScript para ele acrescentar esse resultado. E aí ele mostra o que ele está fazendo aqui, ó. Estou atualizando o aplicativo. Previsão do gás. Para mudar a cor de fundo para um gradiente de azul e verde. Ele mudou aqui para um azul e verde. Tá vendo aqui? Agora como faz para a gente salvar e deixar igualzinho fiz nesse daqui, em HTML. Para ficar no seu computador aí, para você utilizar toda vez que vocês precisarem. Vou fechar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos clicar em código, compartilhar, copiar conteúdos. Ele vai copiar todo esse código aqui. Abram o bloco de notas. Aqui no iniciado ao Windows, procure para o bloco de notas. E aqui, deixa eu abrir uma nova aba, fechar esse aqui. E vou colar aqui. E vou salvar esse arquivo. Clica aqui em arquivo, salvar. Salvar na área de trabalho mesmo. Previsão do gás 01.html. Tem que botar esse ponto .html. E senão ele não vai gerar o arquivo HTML. Feito isso, é só clicar em salvar. Pronto, ele vai criar aqui o arquivo. Aí vamos dar uma olhada aqui. Olha, ele criou diferente, mas está tudo funcionando. Vamos preencher aqui. Ó, os gráficos aqui. Pizza. Gráfico em barra. Está sem dados nenhum para adicionar resiste. Vamos adicionar aqui. Então vamos entrar aqui com a data de compra. Vamos supor que você comprou. Fazer aqui lá em janeiro. Dia 14 de janeiro. O gás acabou lá para o dia 25 de março. Igual eu coloquei lá. 25 de março. Adicionar. Erro ao adicionar registro. Quando vocês estiverem criando, alguns erros podem acontecer. Até porque
Ele está fazendo a conexão aqui com a base de dados. Eu vou explicar a vocês o que está acontecendo aqui. Está carregando o ID do usuário. É que como eu acabei de criar, ele ainda está fazendo conexão com Firebase. Por quê? Eu criei com base no Firebase. A base de dados está tudo aqui. Então ele está se conectando com um banco de dados, Firestore Database, a parte de autenticação, a parte de configuração do projeto. Eu pretendo fazer um vídeo aí ensinando a vocês como criar a sua chave API. Eu vou mostrar aqui agora como que eu fiz para ele fazer essas conexões. Igual ficou aqui, ó. Nesse daqui. Tá carregando aqui, deixa eu dar uma atualizar. Dar uma atualizar, não tá indo. Vamos lá. Mostrar a vocês como que isso aqui é feito. Abrindo aqui o prompt. Essa parte aqui, tudo o ChatGPT criou. A única coisa que eu tive que incrementar foi para que o ChatGPT fizesse o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma parte importante para que vocês entendam. Ó, desenvolva o aplicativo web simples utilizando HTML mais JavaScript, chamado previsão do gás, com armazenamento de dados na nuvem, usando Firebase, Firestore. Firebase, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tem interesse em criar uma conta, para você começar a criar os seus aplicativos. Clicando aqui, ó, configurações de projeto, ele serve para você criar aí os seus aplicativos e pedir para que a inteligência artificial, aqui no meu prompt, criasse o aplicativo e fizesse a integração com base no Firebase. O app deve ser conectado ao Firebase e Firestore usando as seguintes configurações. Eu peguei aqui e colei esse código aqui. Quando vocês criarem o seu projeto, realizar todas as configurações aqui no Firebase, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer com seus dados. Esse aqui é o meu que eu fiz aqui de teste. Você vai ter aqui as suas próprias configurações e você só vai pegar o código que eu vou deixar de alguma forma para vocês fazerem download ou deixar aqui na comunidade. E vocês vão trocar aqui, ó, o meu código pelo código de vocês. Se vocês quiserem fazer um aplicativo igualzinho eu fiz aqui e for ajustando aí de acordo com o gosto de vocês aqui, porque a lógica aqui já está pronta. Se você quiser incrementar mais coisa, aí vocês podem ir ajustando de acordo com o gosto de vocês. A conexão é feita aqui, ó, com esse comando aqui, com esse código. Esse código aqui, ele vai fazer a conexão para fazer com que os dados sejam armazenados nos campos que foi criado pela IA. Ou seja, os dados aqui vão ficar salvos, entendeu? Então, para isso, precisa fazer essa conexão. Quando ele conecta, toda vez que você acessar, os seus dados vão ficar salvos, porque ele está salvo na nuvem, está se conectando aí através da base de dados aqui do Firebase. No Firebase, você cria uma conta gratuita, não é preciso você pagar. A conta que eu estou utilizando aqui é a Speak, se não me engano, sem custo, tá vendo aqui? Para teste, para quem está iniciando aí programação. Nos próximos vídeos, se vocês curtirem esse vídeo aqui, se esse vídeo tiver bastante gente com interesse em aprender, deixa o like de vocês, o comentário aí. Aí eu trago um vídeo ensinando a vocês como faz para criar uma conta no Firebase, como faz para você configurar o seu projeto, como criar o Firestore Database, a autenticação e também criar as regras de segurança. Tá bom? Agora a gente abre aqui, ó, e ele está dando esse erro aqui. A gente vai corrigir esse erro. Vamos copiar, ó, foi. Vê que ele está conectando aqui.
É que ele está fazendo a conexão, pois eu tinha uma aplicação aqui, ela precisa ser encerrada. Um aplicativo que eu já tinha criado, né? É como eu estou mostrando a vocês aqui do zero, ele está gerando um conflito. Deixa eu dar um atualizar. Pode ser isso. Aqui ele mostra quantas vezes foi feita a leitura, gravações, naquele outro aplicativo que eu criei anteriormente. Esse que eu estou criando com vocês agora, ele ainda não fez nenhum registro. Então, voltando aqui, voltar novamente em Gemini e vamos explicar para ele o que está acontecendo isso aqui para a gente conseguir fazer a conexão aqui. Adicionar erro, adicionar registro. Vou copiar aqui e vou pedir para o Gemini analisar o código. Pode ser que ele tenha gerado o código errado, faltando alguma coisa. Foi criado, sendo que está com esse erro. Erro, adicionar registro. Vamos enviar, porque aqui a gente já vai pedindo para ele ajustar. Quando vocês forem criando, é normal dar essas falhas aí. Ele vai começar a procurar aqui onde ele errou, ele vai começar a corrigir, até ficar tudo funcionando direitinho. Ó, aqui está o código atualizado com a correção. Ó, para resolver isso, adicione uma verificação de prontidão do Firebase. Desabilitei o botão adicionar registro, até que a conexão seja confirmada. Isso garante que as operações de gravação no Firestore, aí ele vai mostrando o que ele está fazendo aqui. Vamos ver. Agora o aplicativo deve aguardar a conexão com o Firebase antes de permitir a adição de registros, resolvendo o erro que você estava enfrentando. Vamos clicar aqui, ó, pré-visualização. Para a gente testar 100%, a gente vem aqui em código, compartilhar e copiamos o código. Que ele criou novos códigos aqui para corrigir o erro. Voltamos aqui, botão direito do mouse, editar no bloco de notas. Vamos dar um Ctrl A, apagar, colar, até ele corrigir todos os erros. Salvar. Fechamos e abrimos novamente. Tem outros aqui abertos. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Olha, ele está... ID do usuário só aparece carregando. Ele precisa ter sido carregado 100%. Vou informar que está acontecendo isso. Está demorando para carregar. Vou botar aqui. ID do usuário. Ele vai analisando aqui em tempo real e vai corrigindo. Então, assim, é fácil para fazer, sendo que às vezes ele cria e dá algumas falhas. Bom, isso é super normal. Mas observe que ele está criando o código todo para você. Mesmo que tenha essas falhas aí, aquele que eu fiz, eu levei em torno de 1h30, 2 horas para deixar redondinho, tudo funcionando, na moral. Agora, esse aqui também deve levar um pouquinho de tempo. O vídeo pode ficar um pouquinho grande aí. Mas vai dar certo. A gente vai conversando aqui com a IA e pedindo para ela fazer um desajustes. Compreendo que o ID do usuário está demorando para carregar. Isso pode acontecer devido ao tempo que leva para o aplicativo se conectar ao autenticar com o Firebase. Eu estou fazendo tudo aqui e não estou esperando, fazendo tudo e mostrando a vocês aqui, e precisa de um tempo para essa conexão de fato acontecer. Vou dar um atualizar aqui, ó. Beleza, conectado ao Firebase com sucesso. Vai aparecer aqui. Vamos fazer o quê? Vamos, código,
Compartilhar, copiar conteúdos. Então a gente volta aqui, ó, botão direito do mouse em cima do aplicativo que está em HTML, editar no bloco de notas. Vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl mais A, deletar, Ctrl V para colar, arquivo, salvar. Vamos ver agora se ele se conecta aqui. Vamos ver, fechar tudo aqui que estava aberto. Vamos aguardar. Depois que ele conectar, não vai ficar dando essas falhas não. Ele está fazendo a conexão com o Firebase. Aqui, por exemplo, ele já mostrou que está conectado. Vamos fazer um teste por aqui. Depois a gente verifica aqui no HTML. Vou colocar aqui a data da compra. 14 de janeiro. E aqui vamos colocar março. Dia 25 registrar. Ó, atenção, aqui já está funcionando. Aqui no HTML ele ainda vai precisar fazer a conexão. Vamos voltar lá. Aqui ele já está funcionando. Atenção, seu gás deve acabar em 2 dias. Observe que ele já tem um gráfico. Eu vou pedir para pizza. Durou 70 dias. Aqui abaixo ele tem o histórico de uso do gás. Opção para editar, deletar. Média de duração 70 dias. Última compra 14/1 de 2025. Último término 25/3 de 2025. E a previsão de quando eu tenho que comprar o gás. Ó, já está pertinho. Hoje é dia 1º, dia 3/6. Se a gente pegar aqui apagar, deleta. Ver se ele vai aceitar deletar por aqui. Editando registro, deletar, cancelar aqui a edição, deletar, fazer lá num bloco de notas. Ver aqui código, vamos ver se no bloco de notas já está indo. Vou informar que no HTML não está indo. Vou pedir ele aqui, não está funcionando em HTML por enquanto. Sabe dizer o porquê? Vou botar aqui. É porque como eu criei, ele está analisando aqui e na medida que ele for encontrando erro, ele vai corrigindo. Como eu tinha feito o aplicativo anteriormente para mostrar a vocês tudo funcionando, aí costuma dar esses erros aí. Então vamos ver o que ele falou aqui. Vamos tentar abrir novamente o HTML. E ver se já resolveu. Não foi. Vou fazer o seguinte. Vou apagar, vou excluir. Vou excluir aqui. Eu estou abrindo aqui no mesmo navegador. Deixa eu voltar aqui porque está gerando conflito. Está gerando conflito com outra base de dados. Um outro aplicativo que eu criei anteriormente. Então eu vou tentar abrir aqui no Microsoft Edge. Botão direito mouse e abrir com Microsoft Edge. Vamos ver se ele vai. Ele costuma salvar também no navegador. Fazer a conexão no navegador. Agora tem que estar conectado à internet, tá, gente? Conectado seguro e vamos ver aqui se a gente consegue aqui. Botar qualquer data aqui. Não está conectando. Vamos fazer o seguinte. É assim mesmo. Ele está funcionando aqui, mas quando a gente pede para criar em HTML, para a gente ficar com esse projeto, para a gente usar aqui no nosso PC, ele não está indo. Aí o que a gente faz? Pega aqui novamente o nosso prompt. E vão pedir para ele criar do zero. Seleciona. Copia. Aí lembre-se de você se colocar
o código de vocês, o Firebase, tá bom? Vocês vão acrescentar e modificar, colocar no lugar do meu. Deixa eu pegar aqui, a gente vai criar um novo aplicativo aqui, ó. Tem aqui, mantenha o meu expandido. Aqui é o que eu tinha criado anteriormente. Previsão de gás, foi o primeiro que eu criei, fiz o teste. Vamos colar nosso prompt aqui, colar. Marcar canvas. E vamos enviar. Ele vai criar de novo, aí pode ser que mude o layout, a interface. Mas a lógica vai ser sempre a mesma. Vai começar criando aqui. Dificilmente ele vai criar 100% igual. A não ser que depois de criado, você guarde esse código fonte. Entendeu? Guarde o código HTML, aí ele vai ficar igualzinho. Mas toda vez que você vier aqui com esse prompt e pedir para ele criar, ele vai sempre criando aí de uma forma diferente, mas mantendo a lógica. Olha, ele já criou de uma outra maneira aqui. Tá ok? Ó, ele já criou com um gráfico diferente, já criou com um design diferente. Em pré-visualização, aqui é o código. Aparece esse erro aqui, isso é super comum. A gente vai testar em HTML, tá? Vamos vir aqui em código, compartilhar, copiar conteúdos. Ele vai copiar todo esse código aqui. E vamos abrir o bloco de notas. Abrir uma nova aba, fechar isso aqui para não confundir, colar, salvar e vamos dar um nome aqui, previsão do gás, .html. Área de trabalho, vou salvar aqui na área de trabalho e salvar. Pronto, ele vai criar aqui, só fechar e vamos abrir agora para ver como ficou aqui. Ó, ele criou com a elipse, né? Previsão do gás, nunca mais seja pego, surpresa gás. E agora ele trouxe aí com as conexões antigas, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos deletar. Deletar. Criou parecido com aquele primeiro, mas não está 100% igual. Agora vamos adicionar aqui os dados. Parece que ele já conectou aqui a base de dados. Vamos acrescentar aqui, data da compra do gás, setinha para cima aqui para a gente buscar lá para o mês de janeiro, 2025, lá para o dia 14. O gás acabou em março, achar março lá para o dia 25. Registrar consumo, registro adicionado com sucesso. Aqui ele mostra, ó, 70 dias. Próxima data estimada, dia 2/6/2025. Abaixo ele já mostra aqui, ó, o histórico de consumo, tem como você editar, deletar. E aqui tem o gráfico, ó, representação gráfica, gráfico pizza e gráfico de baixo. Não está funcionando o gráfico. Vou dar um atualizar. Vamos ver se ele corrige. Gráfico pizza. Então vamos novamente lá e conversar com a Gemini. Gemini, o gráfico não está trocando. O gráfico não está alternando. Vamos dar um Enter aqui. Ela vai verificando o código fonte e vai corrigindo. Encontrando falha, ela vai adicionando. Ó, estou ciente de que o gráfico não está alternando corretamente. O problema está na forma como os dados são passados para a função de atualização do gráfico.
Quando você muda o tipo de gráfico, tá? Ele vai, já está identificando aqui, ó, por favor, veja o código atualizados abaixo. Fechar aqui. Vamos vir aqui, ó, pré-visualização, ok? Ver se o gráfico aqui muda, já está mudando. Então, parece que corrigiu. Vamos voltar lá. Copiar, código, compartilhar, copiar conteúdos. Aí vamos deixar aqui em modo de bloco de notas, botão direito do mouse, editar no bloco de notas. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, deletar, Ctrl V e salvar o novo código completo. Vamos ver agora. Vamos lá, pronto. Aí, já voltou o gráfico. Ele aparece essa notificação, pois a gente pediu isso lá no prompt, né? Caso a pessoa deseja receber notificações, é só clicar em permitir. Está funcionando também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar, vamos ver se ele está funcionando, ok, e ok. Atualizar. Eu vou pedir para ele inserir os meses no gráfico. Tá faltando os meses. Ficou faltando os meses no gráfico. Eu vou deixar para corrigir o ortográfico depois, senão vai demorar muito. Ele vai entender. Então é assim que você vai criando seus aplicativos. Aí depois que tiver tudo redondinho funcionando, aí você fecha ele em HTML e pode começar a utilizar. Só lembrando que as configurações de segurança aqui no Firebase, ela está com configurações básicas de segurança, pois eu estou utilizando só para teste. Mas se você for começar a criar seus aplicativos, o ideal é que você crie uma segurança mais avançada. Mas como a gente está só criando aqui para aprendizado, a gente vai fazendo devagarzinho. Fechar aqui, vamos pré-visualização. Ok, vamos ver se ele colocou aqui. Vamos dar atualizar aqui. Para ver se ele entendeu. Eu autenticar, por favor, tente novamente. Com certeza, você está certo. Os meses não estão visíveis nos rótulos do gráfico. Atualmente, as datas estão formatadas como... Pedi para ele colocar o formato de data em português, porque ele está botando o formato de data em inglês, né? Vou botar aqui, altere o formato de data para Brasil. Vou botar Brasil. Brasil. Que está em inglês. Para o padrão brasileiro. O que acontece aqui? O que ele fez aqui? Ele botou o formato da data. Quando você adiciona aqui, ela está ao contrário. Isso não é legal. Então isso a gente vai ajustando. Está ajustando aqui, vamos ver. Ver se ele conseguiu acrescentar aqui. Ocorreu um erro com a execução do código. Corrigir erro. Gente, pode demorar quando vai acontecendo erros. A gente está criando um aplicativo do zero com base em prompt. Então nem sempre vai sair 100% igual o que eu fiz aqui na videoaula. Eu estou mostrando com sinceridade a vocês. Estou mostrando aqui praticamente poucos cortes, todos os erros que estão acontecendo, eu estou mostrando aqui do zero aqui a criação do aplicativo. Vou dar um atualizar, mostrar, deixa eu ver aqui se ele consertou a data. Ele está conseguindo aqui, mas não está conseguindo colocar. Vamos inserir a data aqui, só para ver, adicionar, ok. Ó, já começou a adicionar aqui, ó.
o mês. Vou fazer o seguinte, ó, código, compartilhar, copiar conteúdos. Vamos editar aqui. Botão direito do mouse em cima do HTML, abrir com. Vamos vir aqui, editar no bloco de notas. Ctrl A novamente e a gente vai fazendo isso até ajustar e deixar aí tudo funcionando bonito. Salvar, fecha e abre novamente. Até ficar tudo funcionando direitinho. Então vamos inserir aqui a data, deixa eu maximizar. Data aqui, janeiro, né? Dia 14. Botar aqui março. Dia 25. Registrar consumo. Ele pergunta se quer receber notificações. Dá OK. Registro adicionado com sucesso. Vamos dar OK. Então, gráfico. Aparece agora aqui o mês e o ano. Data do gás acabou. Gráfico de pizza. Porque tem poucos dados a gente vai adicionar. Ó, o gás deve acabar em 2 dias. Prepare-se para comprar. Aí ele mostra aqui, ó, bem legal, ó. Média de duração, 70 dias. Próxima data estimada de término. Ele já fala aqui, ó, quando você deve comprar. Se adicionar aqui outra data, vamos adicionar aqui em março, dia 25 de março. Na verdade, eu comprei dia 25 de março e acabou em maio, dia 31. Vou adicionar. Ó, adicionou. OK. E olha que legal. Ó, agora falou 67 dias. Média de duração 69 dias. Ó, próxima data estimada de término, que o gás deve acabar, 7/8/2025. Olha que muito da hora, cara. Sem conhecimento, praticamente, conhecimento básico em HTML, JavaScript. Eu não estou digitando código nenhum, eu só estou pedindo através de prompt. E ele que está escrevendo todo o código aqui, ó. Ele está criando todo o código, eu não estou criando nada. Só estou pedindo, ajusta isso. Poxa, tem como colocar isso? Deu erro aqui e tal. Ele vai ajustando. Aí que bacana. Vamos ver aqui a funcionalidade aqui. Editar. Aí ele vai mostrar aqui a opção, ó, para editar. Tá vendo aqui? Ele buscou aqui a data para edição aqui, ó. Editar, ó, 14/1/2025. Aqui editar. Aí se você quiser apagar, ó, deletar. Vou deletar aqui, ó. Tem certeza que deseja deletar este registro? OK. Registro deletado com sucesso. Só dar um atualizar aqui. Aí, gráfico agora. Ali mostra aqui, ó. 67 dias. Próxima data estimada, dia 5/8/2025. Duração de dias que o gás durou nesse período aqui, ó, de compra. E acabando no dia 30, foi 67 dias. Um aplicativo muito simples, mas muito funcional. E você pode ir ajustando aí, ó, de acordo com a preferência de vocês. Então, essa era a dica que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido ao máximo possível. Se você curtiu esse vídeo e quer aprender ainda mais, deixa nos comentários aí, que na medida do possível eu vou trazendo mais conteúdos igual a esse aqui. Se vocês curtirem bastante, eu vou trazendo cada vez mais. Então, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas nos encontramos até a próxima videoaula e tchau, pessoal!